Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. As interpretações desse versículo variam, e algumas vezes são completamente estranhas ao seu contexto. Alguns até o aplicam literalmente, dizendo que é pecado dar as sobras da mesa ao cão doméstico, porque essa comida já foi abençoada por meio de oração. Mas mesmo a leitura superficial do contexto mostra que Jesus não se refere a cães de estimação ou porcos literais. Faz parte da mensagem mais espiritual já transmitida ao homem, o Sermão do Monte. E sua mensagem é claramente espiritual. Jesus usa animais aqui, como em outros lugares, para representar as características espirituais de certas pessoas. Desse modo, ele chamou Herodes de raposa, em Lucas 13, versículo 32. Chamou os fariseus de serpentes, raça de víboras, Mateus 23, versículo 33. Seus seguidores frequentemente foram chamados de ovelhas, João 10, versículo 27, por exemplo. E esta prática é comum em outros livros da Bíblia também. Pessoas teimosas e sem entendimento são comparadas a cavalos e mulas, Salmo 32, verso 9. Líderes que abusam das suas posições são chamados de lobos, Atos 20, versículo 29, e também Ezequiel 22, versículo 27. Ou leões, Sofonias 3, versículo 3. O próprio diabo é descrito como leão, 1 Pedro 5, versículo 8, dragão e serpente, Apocalipse 12, versículo 9. O que Jesus queria ensinar quando ele falou para não dar aos cães o que é santo? No Velho Testamento, aos sacerdotes era permitido comer de certas coisas sagradas, sacrifícios oferecidos ao Senhor. Pode ler sobre isso em Êxodo 29, 33 e Levítico 2, versículo 3 e vários outros trechos. Seria impensável para eles jogarem essa comida sagrada para algum cão. O cão não seria capaz de apreciar o valor disso. Semelhantemente, um porco jamais pode apreciar a beleza e o valor de uma pérola rara. É baseado nestes fatos óbvios que Jesus adverte sobre o erro de jogar o que é sagrado aos cachorros ou aos porcos. Seu comentário não se trata de alimentação dos nossos animais de estimação. Ele fala uma mensagem espiritual. Há cães espirituais neste mundo. Ou seja, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus disse que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas. Por mais que queiramos guiar uma pessoa ao Senhor, não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos para pregar. Ele disse para os apóstolos em Mateus 10, versículo 14: Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Hoje em dia, precisamos fazer a mesma coisa quando ensinamos o Evangelho. Para aqueles que estão famintos e sedentos de justiça, devemos dar todas as oportunidades para aprenderem a vontade de Deus. Mas aqueles que já mostraram sua falta de interesse nas coisas espirituais, não podem ser forçados a obedecer. Admoestações constantes, mesmo bem-intencionadas, não transformarão um cão em um cordeiro. Precisamos ser cuidadosos aqui. Podemos discernir a atitude de uma pessoa somente depois de tentar lhe ensinar. Não devemos desistir de alguém antes de lhe dar a oportunidade para ouvir o Evangelho. Somente Deus sabe o que realmente está no coração.
Nós podemos avaliar somente pelos frutos produzidos, como Jesus ensinou em Mateus 7, do 17 ao 20. Este princípio nos ajuda em saber como lidar com até familiares ou amigos que simplesmente não têm interesse na palavra de Deus. É normal o cristão desejar a salvação das pessoas mais queridas na sua vida, mas nem todas elas aceitarão a palavra. Quando percebemos a futilidade dos nossos esforços, deixemos a porta aberta para a pessoa nos procurar, mas vamos oferecer a mensagem do Evangelho, a oportunidade da salvação para outras pessoas. Paulo desejava a salvação dos judeus que eram seus parentes na carne, como ele disse em Romanos 9, do versículo 1 ao 4, mas ele viu a rejeição por muitos deles e levou a mensagem do Evangelho às pessoas de outras nações. Atos 13, do 44 ao 49, ele até sacudiu o pó dos pés e foi aos gentios. Há uma lição final desta instrução de Jesus. Uma lição para nós. Não sejamos cães, nem porcos. Vamos mostrar para Deus corações abertos para valorizar e receber sua santa palavra, para que possamos caminhar com o Senhor para a eternidade, na presença de Deus. Se não acertou a resposta antes, agora já sabe a resposta à pergunta de ontem, né? Quem chamou os líderes religiosos de serpentes, raça de víboras? Alternativas: A. Faraó, rei do Egito. B. Jeremias. C. Satanás. Ou D. Jesus. Foi o próprio Jesus que usou esta expressão em Mateus 23, versículo 33, quando repreendeu os fariseus e escribas, líderes religiosos em Israel. A pergunta do dia: o que Jesus fez logo antes de falar, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também? Alternativas: A. Ressuscitou Lázaro. B. Lavou os pés dos apóstolos. C. Batizou Pedro. Ou D. Perdoou um paralítico. A resposta vem no final do episódio 404. Muito obrigado por sua atenção em dar importância para a palavra do Senhor e as mensagens diárias que ajudam a nos levar para a vida eterna com nosso Pai. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.